Olá, minhas lindas, bem-vindas ao segundo episódio da Luz que Acende o Propósito. E dessa vez quero falar-vos um pouco, porque tenho certeza que você já pensou alguma vez em desistir, todos nós já pensamos alguma vez em desistir, mas a importância de nós sermos imparáveis, de nós não pararmos mediante as dificuldades que tem a vida. Assim como eu falei no episódio anterior, uma vez que Deus nos dá uma direção, cabe a nós trilharmos o caminho, ou trilharmos, não sei bem como se diz, mas vocês me entenderam, acredito eu que sim. E como podemos fazer isso? Com estratégia, pensando como a gente vai conquistar aquilo que Deus nos mandou a fazer e preparar-nos para isso. E quero deixar-vos o Salmo 32:8, que fala o seguinte: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, uma vez que Deus nos guia, nós temos que ter a confiança de que é Ele quem nos está guiando. Uma vez que Deus dá essa direção, basta a nós pôr esse propósito que Deus tem na nossa vida em ação. Continuando com o episódio anterior, esse sonho que Ele me deu foi mais ou menos na altura de 2019. Foi só no 2021 que eu soube, através de uma amiga, que era possível eu participar, concorrer no Concurso Nacional de Beleza de Portugal, Miss Queen Portugal, como candidata sendo estrangeira, e que não era importante a altura mínima, que era a coisa que a mim sempre me travou nessa área. Quando eu soube isso, para mim obviamente foi um sonho. É claro que eu vi a oportunidade de cara, só que começam as dúvidas. O meu sotaque não é português, será que eu vou ser bem aceita? Eu nem falo português direito, na altura talvez... Não, na altura já falava, mas o meu sotaque é diferente, então será que as pessoas vão me apoiar? Ficam milhares de dúvidas. Até que um dia eu cheguei em casa e orei, pedi para Deus discernimento, e foi imediato, foi logo de cara. Eu juro para vocês que quando eu comecei a oração eu tinha muita dúvida, mas quando eu terminei a oração eu tinha muita certeza, porque eu senti como que Deus tinha falado no meu ouvido que eu fosse, que Ele me abençoava e que Ele ia na frente, que Deus estava na frente, que não tivesse medo. Aí eu não duvidei, e eu acredito, se eu mal não me lembro, que esse mesmo dia eu me inscrevi. E é por isso que eu quero deixar aqui também o Salmo 25, versículo 4 ao 5, que diz o seguinte: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Esse versículo nos ensina quão é importante nós deixarmos ao Senhor os nossos critérios e pedir uma direção, porque Ele nos vai responder. Talvez não é logo nesse momento, mas Ele sempre nos responde. Foi aí quando eu entrei, mais ou menos 2 meses depois, eu entrei, recebi a notícia de que eu entraria como concorrente à Miss Lisboa. Para quem não sabe, o Concurso Nacional de Beleza se divide em 3 etapas. A primeira etapa é o distrital, onde escolhem a uma menina somente por distrito. As meninas escolhidas têm uma série de metas que eles traçam para saber se a candidata escolhida realmente está lutando por concorrer na final nacional. Aí é tipo uma pré-eliminatória. E depois, no Concurso Nacional de Beleza, que é o certame final, o concurso nacional final, é escolhida a Miss Portugal, a Miss representante da beleza de Portugal, e a outras misses que irão concorrer nos concursos internacionais. Nessa minha primeira etapa, de só ser candidata a Miss para o Miss Lisboa, eu não fui escolhida como Miss Lisboa. Eu fiquei em segundo lugar, como a segunda dama de Lisboa. O que quer dizer que eu não ia ter a oportunidade sequer de ir à nacional, porque eu tinha sido escolhida como Miss Lisboa. Mas nós tínhamos a possibilidade de ser uma das 3 candidatas escolhidas como popular nacional. Iam ser escolhidas 3 a nível nacional, ou seja, agora eu não estava a concorrer com as de Lisboa, senão com todo o país. Para ser escolhida como uma das 3 meninas que ia escolher o público através de ligação. E se você é dessa altura
que você ligou para mim ou não ligou, mas se me segue desde essa altura, peço-te que comentes aqui embaixo, se você me segue desde essa época. A mensagem do Senhor, além do meu testemunho, também vai passar para outras pessoas, e é uma forma de evangelizar e de YouTube dizer, olha, esse conteúdo é interessante. É impressionante que eu não fico como Miss Lisboa, mas eu tenho a oportunidade de concorrer e ser escolhida no Miss Nacional. E eu fui! Muitas pessoas chamaram, eu fiquei em terceiro lugar, ou seja, fui uma das 3 meninas que obteve o título de Miss Popular para concorrer ao Miss Nacional. E foi aí quando me deram a faixa do Miss Vale do Tejo. Vou deixar aqui atrás o vídeo do meu percurso como Miss Vale do Tejo, bem que não tem áudio. Mas fiquei muito feliz, foi um percurso lindíssimo que eu trilhei, tipo ações com a natureza, ações de fazer o vídeo da apresentação. Eu tive que fazer várias tarefas, talvez seja a melhor palavra, para poder representar e ir numa final e não ser eliminada. E aí quando eu sou escolhida como Miss Vale do Tejo, foi lindíssimo e vou à final nacional no concurso nacional de beleza, mais ou menos uns 3 ou 4 meses depois. Obviamente eu tive menos tempo de preparação que as outras candidatas distritais, porque elas já tinham sido escolhidas e eu só fui escolhida um tempo depois. Mas mesmo assim foi lindíssimo. O curso nacional de beleza foi no Castro Daire e foram 3 dias, se eu não estou em erro, que foram também lindíssimos. O mais interessante disso tudo é que eu, na gala final, não sou escolhida como Miss Portugal. Eu fui escolhida como Miss Popular Nacional novamente. Houve depois, no concurso nacional de beleza, um outro concurso onde seria escolhida agora só uma representante como Popular Nacional, ou seja, o público português ia só escolher uma representante em Portugal todo que ia ser escolhida e ia ter a faixa de Miss Popular Nacional. E fui eu novamente escolhida pelo meu maravilhoso público, e acredito que Deus tocou o coração de muitas pessoas para eu poder chegar até tão longe. Mas eu não entro no top 3, não entro no quadro final do top 3. Nem fui escolhida Miss Portugal naquela altura, 2021. Naquela altura fui escolhida Maria Rosado e outras meninas ficaram no top 3. O meu desejo era ser escolhida no top 3. Por quê? Porque as escolhidas no top 3 iriam a um concurso internacional. E realmente eu não queria ser a Miss Principal. Eu queria simplesmente ter a oportunidade, era um sonho de ir a um internacional, porque eu estaria viajando, representando um país. Isso para mim já era tudo, isso era realmente o que eu queria e eu sentia que era o meu propósito também. Porém, digo a vocês já que eu não tinha nunca eu juntei isso com aquele sonho que eu falei no primeiro episódio. O que eu quero para terminar esse episódio e falar com vocês é que mesmo que eu não fiquei no top 3, eu me senti muito feliz. Realmente eu estava imensamente grata ao Senhor por ter chegado até tão longe, por ter estado no palco nacional. E isso foi passado na Curiacos TV. A mensagem do vídeo é que você não desista, que seja como eu fui, inclusive melhor, porque eu tenho muitas falhas, que seja imparável, que não desista dos seus sonhos e que fique e que se alegre em Cristo Jesus. Na altura, quando eu estava no palco, me lembro que parecia que eu tinha um brilho, gente. Eu estava vendo à minha frente a Maria Rosado ser coronada, estava vendo as outras meninas que iam ir para concursos nacionais e estava eu no top 6 e eu sentia que eu brilhava, porque até o próprio vestido que eu vesti foi um presente que Deus teve para mim. E depois vou lhes falar em outro vídeo, se quiserem, ou em um Reels para Instagram, sobre esse vestido e esse testemunho do vestido, que foi lindíssimo, porque foi Deus que me entregou. Então eu estava tão certa, tão segura e tão confiante em que era esse o propósito do Senhor, que eu estava super feliz. Eu vi meninas tristes chorando porque não tinham entrado no top 3 ou no top 10 e eu me senti tão plena, tão alegre. E não só isso, essa alegria transmitiu e foi além, que já ficará para o próximo episódio. Imagino que vocês já devem imaginar sobre o que vai o próximo episódio. Mas quero finalizar esse episódio falando para vocês que se você está passando por um momento onde está pensando em desistir, não desista. Se Deus lhe deu uma direção, continue, se esforce,
Analise a sua estratégia, talvez a sua estratégia que não está dando certo. Mude a estratégia, mas não mude de direção, porque Deus o abençoou para fazer aquilo que Deus tem. E esse propósito normalmente é grande. Deus sempre tem propósitos grandes. Somente o fato de ser um propósito com Deus já é imenso. Então acredite no seu propósito. E se você ainda tem um propósito que Deus lhe deu, te convido a fazer essa oração comigo. Ele sabe do seu propósito, do seu caminho, do seu passado e do seu presente. E também sabe do seu futuro. Mas, antes dessa oração, quero deixar-vos 2 versículos. O Salmo 37:4 fala sobre como Deus nos cumpre os desejos do nosso coração. E fala assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E quero deixar-vos também o Salmo 28:7, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então, nós vemos que nós temos que louvar ao Senhor e nos alegrarmos, porque é Ele quem nos mandou. Então, independentemente se está tendo resultado ou não se preocupe com isso. Faça a sua parte e alegre-se, porque é Deus quem guia os nossos passos. Se você ainda não tem um propósito, faça uma oração comigo. Senhor Deus, eu ainda não conheço o meu propósito, mas eu sei e eu acredito que você tem um propósito na minha vida. Me mostra, me dá uma direção, guia-me os passos para que possam caminhar nas veredas da tua justiça. Senhor Deus, eu acredito que tu enviou teu Filho único, Jesus Cristo, a morrer na cruz do Calvário por mim e a trazer a minha salvação. Me entrega essa fé, me entrega essa alegria, essa paz que sente quem te conhece. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por você ter morrido na cruz do Calvário, por ter ressuscitado o terceiro dia para minha salvação. Te agradeço pelas tuas ensinanças e te peço também que me ajudes nos nossos dias a vir, que estão a por vir, para que eu não venha a errar e a andar em um caminho que seja o errado, porque não há pior sentimento do que ter sucesso naquilo que não é a tua vontade. Senhor, te peço para que tu guies nossos passos, enchas o meu coração de alegria e eu te entrego todas as minhas preocupações para poder descansar em ti. Ajuda-me a não desistir do propósito que tu deste para mim. Ajuda-me a continuar independentemente dos resultados. Me dá a força e a fé de que estou a fazer o correto. E se não for assim, também dá-me a direção para eu andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que tenham gostado desse episódio e os espero no próximo episódio da Luz que Acende o Propósito. Um beijinho para todas vocês, minhas lindas e meus lindos, as minhas lindas.